programa de hoje, temos dois convidados e um assunto muito bacana. Vamos falar sobre política para crianças. E, dentro desse tema aqui, vamos conversar sobre um livro que foi recém-lançado pelos professores, aqui a professora Débora Tomé e também o professor Lúcio Renault, ambos são cientistas políticos, e conosco vão falar sobre o lançamento do livro muito bacana, que é Dicionário Fácil das Coisas Difíceis. Começando pelas damas, eu dou boas-vindas à professora Débora Tomé, cientista política, pesquisadora do CEPESP, Fundação Getúlio Vargas. Bem-vinda, professora. Olá, Robson, obrigado por esse convite. Um prazer estar aqui falando desse livro aí que tanto alegrou no nosso processo de escritura e esperamos que também tenha uma recepção assim também tão alegre para quem estiver lendo o livro. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, a palavra é alegria, né? Quando eu vi a ideia do livro, eu já abri um sorriso de imediato. E seja bem-vindo também, professor Lúcio Renault, cientista político, professor da Universidade de Brasília, lá do IPOL, Instituto de Política. Bem-vindo, professor. Obrigado, Robson. Um prazer estar aqui com você. Como a Débora bem colocou, o processo de elaboração, né, desse livro foi uma coisa muito agradável, muito prazerosa para a gente. Nos emocionou muito, né, nesse caminhar, e a gente espera que a gente transmita, né, essa emoção também para as leitoras, para os leitores, crianças, adultos, quem quiser ler vai ser muito bem-vindo, né? Nosso público alvo aí é um pouco mais voltado para as crianças, mas a gente entende que ele pode ser acessível, né, para uma leitura em família ou de quem queira, não é, saber mais sobre política numa linguagem acessível. Sem dúvida. E eu inicio com a professora Débora, né, sobre o título desse livro, que é Dicionário Fácil das Coisas Difíceis, tratando do tema de política para crianças. Como surgiu, de onde surgiu, professora Débora, a ideia de escrever o livro tratando de um tema que muitos amam, nem todos gostam tanto assim, que é a política, né? E como levar isso para as crianças, né? Olha, muita pergunta difícil, Robson, ao mesmo tempo. Mas eu acho que o livro surge assim dessa relação que a gente tinha, né, tanto eu quanto o Lúcio, que é uma relação muito positiva com o diálogo sobre a política. Não sei exatamente sua idade, mas quando nós éramos novos, a gente Tô ouvia novo, muito. 44. Então estamos equilibrados. Então você vai ter ouvido essa frase quando você era criança, né? Que religião, política não se discute. Política, futebol e religião, exatamente. Exatamente, não se discute. E era algo que acho que muitos de nós ouvíamos nas nossas casas, né? E eu ouvia muito isso na minha casa e eu sempre tive muita dificuldade de entender, porque eu sempre achei esse diálogo muito interessante, muito instigante, muito divertido. E o que a gente vinha muito conversando era de como a política tinha ocupado um outro espaço, que não era esse espaço de fazer parte da nossa vida, né? De construção de cidadania, de fazer coisas juntos, de fazer a mudança juntos, né? Criar um espaço melhor. Então, eu acho que a gente pensava muito nisso quando estava escrevendo, foi um diálogo muito forte. O livro ele é formado, até para te explicar um pouco, né? E para quem estiver vendo a gente. Ele é formado tanto de uma parte mais ficção, ou seja, né, que traz a história de dois amigos que vão passar férias juntos e acabam descobrindo um livro, e esse livro que eles descobrem é o livro que tem os conceitos. E aí a gente faz uma linguagem acessível, mas realmente conceitos como democracia, ditadura, participação política. E a gente entendendo muito a necessidade de colocar a política dentro desse espaço, que é o espaço do diálogo, né? É o espaço de você tentar agregar ideias diferentes, tentar ver como elas convergem, como elas não convergem, mas sempre dentro de um campo da não violência. E a gente comenta muito, né? Enfim, é um diálogo que a gente tem sempre de como isso que tem uma mágica muito forte para nós, também como a gente conseguiria passar para outras pessoas, né? Dessa importância da coletividade, do coletivo, da ação, né? Da representação, da gente aprendendo esses passos realmente desde a infância. Eu acho que isso foi algo muito forte em todo o processo de construção que veio assim, aí como eu brinco sempre, assim, eu tenho que honrar, a ideia foi do Lúcio, a proposta foi dele de fazer esse livro lá em 2018, o livro foi sendo gestado e agora saiu. Maravilha. Professor Lúcio Renault, e com relação a esse tema
que traz, né, de uma maneira fácil a discussão sobre a política junto às crianças, né? Qual foi a sua, digamos assim, a sua grande expectativa na hora que vocês conceberam essa ideia e colocaram em prática? Exatamente, Robson, esse objetivo, essa meta, de levar essa discussão que às vezes ocorre em ambientes específicos, não é? Dentro das universidades, dentro das instituições políticas, para fora dessas instituições, não é? O objetivo desse livro é estabelecer um diálogo com pessoas que não necessariamente conhecem da política, mas que têm curiosidade, e aí a questão da criança é importante nesse processo, porque tanto Débora e eu, a gente temos filhos, né? Temos crianças em casa, e aí elas perguntam muito, né, sobre política. Então veio um pouco também dessa nossa necessidade de traduzir conceitos complexos, né, para um linguajar que a gente espera que seja, não é, de mais fácil compreensão para um público que não é da área, que não está envolvido com o trato da política diariamente, mas que a gente espera que com esse livro veja, não é, como a política é presente no nosso dia a dia, como as decisões que nós tomamos diariamente têm aspectos que são políticos, né, que estão relacionados com coisas que vão além da gente mesmo, né, ou seja, que tratam de coletividades, que tratam de um interesse comum, e aí como é que se tomam decisões nesses ambientes. Então, o livro passa muito por esses dilemas que os nossos personagens enfrentam, não é, no processo deles de convivência e de pensar a sua realidade imediata, né, a escola, a própria decisão sobre como é que vão ser as férias. Então, a gente quer traduzir, né, esses conceitos que às vezes parecem distantes para o dia a dia, para o nosso cotidiano, sempre pensando nisso que a Débora falou, né, de que política é o campo da discussão pacífica, política é o campo da deliberação. Quando começa a violência, termina a política, né? Quando começa a guerra, termina a política. Então, a gente quer mostrar isso, que é bom discutir política, é gostoso discutir política, não pode ser um tabu. Isso, e quando termina a política, a discussão, aí começa o autoritarismo, começa a ditadura, uma série de outras coisas que certamente são conceitos que vocês trabalham numa linguagem bem adequada ao público infantil, né? É importante a gente sempre trazer para quem nos acompanha nesse momento, né? Se você, por mais que não goste de política, ou até gosta, observa, mas não participa das discussões, das decisões, alguém vai fazer isso por você, na política, no futebol, na religião. Não é, professora Débora? A gente faz esse convite, né? Tem até um trecho que a gente está falando de representação em que a gente fala, nem todo mundo vai querer ficar decidindo sobre tudo o tempo todo, mas dessa importância de ter uma participação mais ativa ou menos ativa, e de como você vai se preparando para entrar nesse processo. E tem algo que é muito interessante quando você faz. Esse é o meu quinto livro infantil, esse é o meu quinto livro infantil. E tem uma coisa muito interessante que a gente pôde fazer nesse livro, explorar, que é você pegar os conceitos duros e você traduzir para a criança. E isso foi muito bacana, a gente foi vendo esse processo, a gente conseguia ver os autores. E quais são Né? os Então, principais conceitos, professora, que vocês traduzem para as crianças através desse diálogo entre os personagens? Então, eu vou começar, mas depois eu vou passar para o Lúcio, que ele é o grande especialista nisso. Não, mas, por exemplo, quando a gente está falando mesmo essa coisa de chegar da política ser o que antecede, né, a violência, isso é um conceito. A gente está trabalhando um conceito, tem livros sobre isso, né, da importância da política como esse momento, né? Então, a gente ia, o que eu quero chamar a atenção é que a gente ia na fonte. Então, quando a gente usa o conceito de direita e esquerda, por exemplo, a gente está trazendo um autor, a gente está trazendo Bob. A gente está trazendo alguns autores que ninguém está escrito ali assim, segundo Norberto Bobbio, tal coisa. O segundo, Tversky, tal coisa. Mas os conceitos estão ali dentro. E é curioso, depois a gente vai olhando, como a gente está lidando com isso o tempo todo, né? O Lúcio há muito mais tempo do que eu. Os conceitos estão muito introjetados. Então, quando você vai escrever, depois você vai vendo que estão ali, todos os clássicos da política estão ali de alguma maneira muito assim, mais leve, né? Muito mais suave. Eu acho, vou te passar, Lúcia.
Ah, não, eu acho que eu vou falar sobre isso depois, sobre isso dos outros leitores, que eu acho que é um negócio legal também. Mas pronto, fala aí como é que a gente fez Muito os bem. conceitos. Pois é, né? Quais são os principais conceitos que vocês estão, além dos que a professora Débora citou, os principais conceitos que vocês estão trabalhando neste livro, que é o Dicionário Fácil das Coisas Difíceis, né? Tratando do tema da política para crianças. É isso, nossa proposta é partir dessa discussão sobre democracia e ditadura, tá? Então, adiantando um pouco do livro, né, da história do livro, né, esses dois amigos encontram, enquanto estão de férias, um livro que o avô de um deles escreveu para o pai de um. E aí eles vão descobrindo nesse livro coisas sobre política que eles percebem que tem a ver com o dia a dia deles. E aí a gente vai traduzindo um pouco desses conceitos. Esses dois conceitos muito amplos, né, de democracia e ditadura, que a gente entende que são importantes no Brasil de hoje, né? É até surpreendente, né, que a gente tem aqui no Brasil de hoje se preocupar em discutir novamente democracia e ditadura, mas se tornou necessário fazê-lo e nós sentíamos esse impulso, não é, de levar isso para o dia a dia. Então, óbvio que a gente enfoca muito na discussão da democracia, não é? Das liberdades, né, que as pessoas têm que ter, das suas garantias de direito, envolve eleições, envolve participação política, envolve controle sobre poderes, né? Para quê? Para evitar arbitrariedade. E é assim que a gente define a ditadura. A essência da ditadura, na forma como a gente traduz no livro, são aqueles bullies, né? Aqueles mandões, né? Que querem fazer tudo só do seu jeito, sem levar em consideração a opinião de outras pessoas, né? Então a gente começa a brincar um pouco com esses conceitos e tentar levá-los para o que seria o dia a dia de uma criança da idade dos nossos filhos, por exemplo, tá? Foi, Então foi. essa é a proposta principal. E aí depois a gente vai esmiuçando um pouco quais são partes importantes da democracia. Então aí tem partidos políticos, tem eleições, tem a sociedade civil organizada, e tem também questões até questão política, e depois tem questões mais até atuais, como discutir o que é crise, né? O que é desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade. Então, a gente entra um pouco também nesses desdobramentos mais recentes da democracia. Mas na sua essência, um livro sobre democracia, faz uma democracia ser uma democracia. Maravilha. Agora eu fiquei curioso, eu queria ouvir um pouco de cada um, pode começar com a professora Débora, de tentar ouvir um pouquinho sobre quais são as principais dúvidas, mais ou menos a idade dos filhos de vocês, e quais foram as principais dúvidas ou perguntas que eles fizeram, né? Criança gosta de perguntar e faz perguntas fantásticas, né? O que é que elas perguntaram tanto que fez com que vocês criassem, né? Escrevessem esse livro, que é o Dicionário Fácil das Coisas difíceis. Professora Débora. Então, tem uma história da minha filha que eu adoro, que foi a gente, enfim, assim como eu, né, eu ia muito votar com os meus pais, minha filha sempre gostou de ir, meu filho também, eu tenho um filho de 14 e uma filha de 11, e aí minha filha um dia chegou olhando os muros, olhando os santinhos pela rua, num dia de eleição, e virou para mim e falou assim, mãe, por que só tem menina nas eleições? E eu achei sempre muito interessante, né? Que era algo que eu nunca tinha me tocado quando eu era criança, e a predominância masculina era muito maior. E eu acho que começou toda essa... isso foi uma pergunta que ela fez, né? Enfim, eu tive que explicar como é que os partidos eram constituídos e tal. Outra pergunta que minha filha fez, que essa eu já achei assim, que era um outro nível, que era assim, mãe, tem muita gente que não gosta do candidato tal. Aí, pode falar os nomes do candidato aqui, porque está liberado. Pode falar, tranquilo. Na época ela estava falando da rejeição, ela falou, mãe, as pessoas rejeitam mais o Lula ou o Haddad? Aí eu falei, olha, filha, as pesquisas mostram que a gente tem uma rejeição grande ao Lula. Ela falou, então por que não sai o Lula e o Haddad? Ela queria que o Lula e o Haddad saíssem candidatos à presidência. E aí eu falei, não pode, porque um partido tem que ter um candidato à presidência. Então são coisas, porque acontece, os últimos anos, os últimos 4 anos, diria até um pouco mais, nos últimos 5, 6 anos, eles trouxeram isso muito para dentro da vida das crianças. As crianças estão querendo discutir esse assunto. Porque assim, a gente achar que a criança que está em casa, ouvindo a gente o tempo todo falar ameaça à democracia,
não queremos esse governo e tudo isso, essas crianças elas estão ouvindo. Assiste, Então elas estão introjetando. escutam um jornal na TV, assistem alguma reportagem, ou ouvem, Escutam. escutam um comentário na escola entre professores, né? Aí fica aquela É, curiosidade realmente, né, para tentar compreender o que é que está se passando no seu universo, né? exatamente. Então elas começam a pegar os elementos que elas têm e jogar e fazer uma salada daquilo, que é isso. Mãe, por que então não pode ser o Haddad e o Lula, porque a gente vê quem o povo gosta mais e joga ali. É porque ela perguntou para mim, eu gosto dos dois, enfim, uma conversa assim, eu tive que explicar como funcionava um partido. E o que eu acho que é muito importante, que a gente chama atenção também, é o seguinte, isso eu posso explicar porque eu entendo desse assunto, mas o Brasil é feito de uma minoria de cientistas políticos, então, assim, é bom, porque também a Cília ontem, no lançamento, um pai falou, ai, que bom, vocês vão me ajudar nesse processo, porque esse menino não para de fazer pergunta, era um menino mais ou menos da mesma idade, e que dá essa possibilidade, né? Assim, eu acho que a gente também está fazendo... O livro ele tem muita cara de um livro paradidático, né? Um livro para ser usado nas escolas, para ajudar professores. Meu filho, por exemplo, também chegou, ele mais velho, mãe, para que serve o Senado? Aí a gente foi procurar nos livros que eu tinha, enfim, eu acho que existe essa demanda muito forte, né, das Maravilha, crianças como seres políticos. sem dúvida. Professor Lúcio Renault, o que é que seus filhos perguntam tanto sobre política? Pois é, minha filha que tem 10 anos, né? Ela está começando a aprender na escola o que é poder legislativo, o que é poder executivo, o que é poder judiciário, né? E mesmo antes disso, né, dada essa, vamos dizer assim, essa polarização crescente no Brasil, né, que vem desde as eleições de 18, a própria eleição de 18, aquela competição toda. Ontem, né, quando a gente estava lançando o livro aqui no Brasil, o menino veio perguntar para a gente o que era impeachment, né? Que é uma coisa assim impressionante. A gente Olha até aí. toca um pouco nisso no livro quando a gente fala de crise, né? Mas você vê daí como o grau de sofisticação, não é, das nossas crianças ao pensarem sobre o sistema político. A lacuna que a gente também reparou, que nos preocupa, que é a ausência, talvez, de um material didático apropriado para se discutir esses conceitos para essa idade formadora, né, da Exato. sua concepção de mundo. Então, um colega meu, professor de ensino aqui no De ensino Distrito médio? Federal, ele sério, eu já não sei mais agora como está organizado o Uhum. ensino médio, mas enfim, Não tem mais série, Lúcio, só tem anos. não tem mais sério, pois é. Então, no início do ensino médio, né, os estudantes mais jovens do ensino médio, ele trabalha com esse público, e ele queria, por exemplo, explicar o que era um partido político de forma acessível, o que é uma eleição de forma acessível. Aí eu falei, não, espera que meu livro já está saindo, meu livro com a Débora já está saindo, e a gente já vai tratar desses conceitos, você vai poder usar o livro. Mas é justamente, você percebe que não existe esse material, tá? Existe, talvez, algo no site dessas instituições, né, do Congresso, do, da presidência da República, que explique algo, mas não é voltado para o entendimento na escola. Então, essa preocupação nossa também é de que o livro possa ser útil para quem está ensinando nas escolas, né? Possa ser usado, né, como um instrumento, uma ferramenta didática para que as pessoas discutam esses dados da democracia embasados, não é, em traduções das discussões teóricas contemporâneas sobre esses termos. É isso que Perfeito. Débora estava dizendo antes, né? Um cientista político que vai ler, por exemplo, a nossa definição de democracia, ele vai identificar autores a quem nós estamos remetendo a ideias desses autores. Nós não vamos falar desses autores, mas os colegas que já leram vão saber identificar, tá? Então, isso para a gente foi muito gostoso também de traduzir, né, essa discussão mais hermética, né, conceitual, difícil, para um linguajar mais acessível, mas sem perder a referência teórica que marca esses debates. Muito bem. Você sabe, E ô eu vou. Robson, posso te Sim, interromper? sim, sim. Tem direito Só falando disso? para quem nos acompanha, que daqui a pouco eu vou querer saber também sobre como as pessoas podem fazer para adquirir esse livro, que é o Ah, tá. Dicionário Fácil das Coisas Difíceis. Mas pode falar, professora. É que eu achei um trechinho aqui do Crise para ler. Ah, que Posso ler legal. aqui para Pode? você? Porque eu Pode estou sim, aqui com o livro na professora. mão. Ah, que coisa Aí, linda o como o livro. Lúcio mencionou.
Eu achei que era legal porque a gente é exatamente o que ele estava falando, né? Aí o trecho de crise, por exemplo, diz assim: sabe aquele momento em que tudo dá errado? Uma amiga cai e rala o joelho, começa a gritar. De repente vem uma ventania e joga areia que entra dentro do olho de todo mundo. Um amigo acha que o outro está roubando na brincadeira e vem uma e reclama que é injustiça. Sabe quando isso acontece? Uma crise política é mais ou menos assim. É quando todo mundo discorda, resolve descumprir as regras mais básicas do jogo e acaba fazendo uma confusão danada, porque, afinal, se a gente não se entende nas mínimas coisas, como vai se entender nas grandes? Esse é um trechinho dessa parte aqui, que é a parte de crise, enfim, que é um pouco disso que o Lúcio estava falando do impeachment, né? A gente não usa essa palavra impeachment aqui, mas que explica um pouco isso, é como a gente introduz essa discussão sobre a crise. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu tive uma experiência parecida, né? Eu cheguei a publicar, foram 5 edições, hoje não tem mais, o livro que era o Manual do Cidadão, mas para adolescentes do ensino médio para universitário, né? Com esse mesmo propósito, né? E por acaso está aqui atrás um quadro que foi pintado por um artista, inspirado no livro, que é o Dorian Gray, né? Hoje falecido, que justamente é a capa do livro, né? Acabou, esgotou do jeito que eu fiquei sem nenhum exemplar mais. Ah, não Mas acredito. foram 5 edições, com muita alegria, lá no meu estado, no Rio Grande do Norte, em Natal. E aí eu gostaria de perguntar para vocês também sobre como é que as pessoas podem fazer para adquirir o livro, né? Tem outros assuntos que eu quero tratar com vocês também, mas inicialmente eu acho que o pessoal está na expectativa grande, né? Onde é que pode adquirir? Se tem o livro virtual, se é o livro físico, como é que faz? Então, por enquanto o livro é físico, né? Vamos ver se tivermos muitas edições, podemos fazer um filme, né? Podemos fazer de tudo um pouco. Mas é um livro físico, ele ficou pronto semana passada, então ele ainda está chegando às livrarias, mas ele já está nas livrarias online. Hoje eu já chequei as livrarias online, essas que vendem já acha, é só dar uma googada lá, colocar dicionário fácil das coisas difíceis, ou É da botar o editora nome do Lúcio. Jandaíra, né? Isso, editora Jandaíra, ou botar o meu nome, o do Lúcio também deve aparecer. A gente está, enfim, né, fazendo esse momento aí de divulgação do livro, mas já pode encontrar, e até, eu não sei, esse programa vai ao ar agora, né, até as eleições ele está no site da editora Jandaíra, ele está sem frete. Então é um bom momento aí para quem quiser também conhecer o livro, mas já já ele vai estar chegando nas livrarias físicas também, é porque ele realmente acabou de ficar pronto. Que maravilha. Está quentinho ainda, saindo do forno, né? E eu pergunto ao professor, né, professor Lúcio Renor, né, peço que você conte um pouquinho mais sobre como é que a professora leu um trechinho do livro. Eu queria que você contasse mais um pouquinho de como é que, como é que se desenvolve a história, e onde no meio dessa história esses conceitos sobre política de uma maneira fácil para crianças vai sendo contado. Perfeito. Só lembrar uma coisa, Robson, também da compra do livro, né? As pessoas que queiram adquirir, vão na sua livraria favorita e peçam um livro lá também, né? Porque isso ajuda depois a que o livro chegue mais facilmente Sim. nas livrarias, né? Então, a gente pede também para que as pessoas façam isso se elas quiserem, né? Mas, Robson, sobre a sua pergunta, né? Então, nós decidimos, achamos interessante colocar, não fazer um livro só de verbetes, de política traduzidos, né, vamos dizer assim, para uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia. A gente queria fazer algo além disso e criar uma narrativa, uma história que cativasse o interesse desse mais infantil, não é? E que a partir disso eles fossem descobrindo junto com os personagens, né? Porque tem essa parceria dos personagens que nós criamos com o leitor e ir descobrindo e desvendando esses antes da política. E aí, então, é a relação de dois coleguinhas de escola, né, que são muito amigos e vão passar as férias juntos na casa do avô, não é, de um dos nossos personagens. E nesse transcurso já vão se defrontando com coisas que depois a gente explora no livro, por exemplo, crise, né? Então, um deles ia passar férias na praia, mas não pôde porque estava sem dinheiro, e aí volta para... Aí o coleguinha vem de forma solidária e chama, não é, a amiga para ir passar férias junto na casa,
Então, além de conceitos, valores também, não é? Sim, ele vai trabalhando na relação dos dois e na forma como eles vão pensando, né, aquelas situações que eles vão vivenciando, algo do que já está nos conceitos que depois a gente explora. Então, tem as negociações entre eles sobre o que eles vão fazer, como que eles vão fazer, que envolve, por exemplo, a discussão sobre democracia e ditadura, né? E aí depois o menino lê algo no livro e era muito parecido com aquela atitude, não é, de um ditador, por exemplo, tá? Então a gente vai tentando traduzir além dos verbetes nas próprias ações deles aqueles conceitos. Então eles buscam decisões coletivas, trabalhando juntos, né, como a sociedade civil organizada, como partidos políticos, não é? Então, enfim, e obviamente que quando a gente trata do verbete em si, nós também usamos exemplos do dia a dia, né? Porque, veja, esse é um livro em que as crianças encontram outro livro. Então, é um livro dentro de um livro, que é uma ideia também que a gente gosta e que a gente tenta explorar, não é? Essa brincadeira com a própria leitura, né? Estimulando a leitura, né? Das crianças, mostrando como a leitura pode ser algo empolgante, interessante e de descoberta, né? Sem dúvida. Provocativo. É isso que essa é a sonha para o livro. Foi assim que a gente escreveu ele. E a gente espera que ele seja lido Um livro dessa para forma. provocar pais e filhos, né? Fazer a turma Isso, discutir de uma é uma maneira leitura correta, com junta. embasamento, né? E é para ser uma Dá, leitura junta, né, em família, né, porque eu acho que a gente entende que a gente se emocionou escrevendo e a gente ficaria muito feliz que os pais se emocionassem lendo com os seus filhos, suas filhas, que legal. pais e mães, né, lendo isso com as suas famílias, né, isso Muito seria uma bem. coisa muito... A gente também acha que é uma boa oportunidade, na verdade, de pais e mães também conhecerem melhor termos que também não são tão fáceis. A nossa política é muito complicada, ela não é tão Isso. simples quanto parece, tanto que são das coisas difíceis. Então, eu acho que assim, né, até minha mãe, que foi a primeira pessoa que leu, porque eu recebi o livro e mandei logo para ela, e aí a minha mãe falou, foi bom, sabe, filha, porque eu também pude aprender um pouco algumas coisas, eu pude aprender coisas que eu não sabia. E assim, também fica muito evidente, assim, nem todo mundo sabe. Então, às vezes, uma avó ler com os netos também é uma Isso. oportunidade desse grupo, né, das pessoas se informarem melhor sobre o assunto, não só crianças, porque, de fato, como a leitura está muito agradável, é uma leitura gostosa de se fazer em família, de se fazer conjuntamente, retomando toda essa ideia, né? Porque eu acho que tem isso. O livro ele fala muito de que você estava falando do valor, desse valor da amizade, da parceria, de fazer coisas juntos. Isso é a editora, a nossa editora, isso é bom falar também, do O projeto coletivo gráfico, no é da lugar do Adriana, individual, né? E a exatamente, o projeto solidariedade. gráfico é da Adriana Campos, esse projeto gráfico, quando as pessoas virem, é um projeto gráfico lindo, feito pela Adriana Campos, e a editora é a Lisandra Magon, ela também teve um cuidado danado, lindo, fez o livro ficar muito bonito, e a editora fala muito isso, ela fala assim, esse é um livro que mostra esse valor do coletivo, de fazer as coisas juntos, né? Ela chama muita atenção, a editora foi algo que chamou muita atenção quando ela foi fazer o livro, porque esse livro quase não saiu, porque a gente estava com esse negócio de editora, não é fácil ser escritor, sabe disso. E aí ela leu o livro, ela falou assim, sua danada, agora eu vou ter que publicar esse livro esse ano e eu não tenho mais espaço. Enfim, mas felizmente deu tudo certo, saiu aí a tempo Maravilha. das eleições. Perfeito. E lembrando para quem nos acompanha, né, que já está disponível pela editora Jandaíra, do professor Lúcio Renó e professora Débora Tomé, Dicionário Fácil das Coisas Difíceis, né, tratando de tema de política, democracia, cidadania e tantas coisas para crianças. E lembrando que vem aí, está chegando eleição, está chegando Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, então opção de presente aí talvez não exista melhor. Eu quero agradecer a participação da professora Débora Tomé, do professor Lúcio Renó, e deixar um momento final para as despedidas de cada um. Pode acrescentar com alguma informação importante que, porventura, a gente não tenha tratado na entrevista. Professor Lúcio Renó, muito obrigado. Eu é que agradeço, Robson, e fico muito feliz que nós estejamos fazendo nossa primeira entrevista com você, que é uma pessoa que trabalha na área, que milita na área, então para a gente é um motivo de orgulho estar aqui também. Mais do que nada, agradecer e esperar, não é? Possa ser útil para as pessoas, possa ser interessante para as pessoas e possa estimulá-las
a conversar sobre política, entender que conversar sobre política é bom, é importante, pode ser feito, e sempre é feito de forma civilizada. A política acaba quando começa a violência. Então, o nosso livro é sobre política e não é sobre violência. É isso, Robson. Obrigado demais, tá? Obrigado, professor. Obrigado também, professora Débora Tomé. Bem, eu também deixo aqui meu agradecimento, vou fazer todas as palavras do Lúcio também. Queria ressaltar essa importância da política e vou fazer essa importância da leitura, né? De como esse é um momento importante que a gente não pode esquecer, como a leitura acaba também aumentando a nossa cultura, o nosso entendimento do outro, que eu acho que é um processo que a gente está reaprendendo, né, cada vez mais. Eu acho que vai ser muito importante aqui. Sempre foi e acho que vai continuar sendo, né? Então, eu queria agradecer o seu convite e dizer que, sim, eu ia falar uma coisa muito importante, que é muito legal, é sempre muito legal conversar com leitores e leitoras de todas as idades. O Lúcio é mais tímido para isso, mas eu sou a pessoa que estou sempre nas redes sociais. Então, quem quiser me achar nas redes sociais, mandar uma mensagem, gostou do livro, não gostou do livro, leu o livro, postou, tagueia a gente, coloca lá o nome Débora Tomé no Instagram, marca, que isso é muito legal. E eu sempre respondo, mando áudio, escola que quiser, às vezes escola, a gente quer chamar. Eu fico em São Paulo, Lúcio em Brasília, eu estou sempre em São Paulo, Rio e Brasília, estou sempre nesses cantos. É sempre um prazer muito grande também falar com professoras, falar com a escola, é muito legal. E, enfim, espero que a gente consiga aumentar esse diálogo de uma maneira bem produtiva, mas mais que produtiva, eu diria afetiva. Perfeito. Muito obrigado, professores Débora Tomé e também Lúcio Renault, pela participação no Espaço Cidadão.